Olá, quarto ano, vamos para a aula de Geografia e hoje o conteúdo é Hidrografia do Brasil. Nós estudamos anteriormente o relevo e hoje nós vamos ver a hidrografia. Hidro tem a ver com água, tá bom? Água, rios, lagos, tá? E esse conteúdo ele começa na 40 e temos texto até a 42. Olha só, Hidrografia do Brasil. A hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, como as dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos. Então, crianças, hidrografias é o estudo da água que está presente em um determinado espaço, tá bom? Os oceanos e mares são grandes extensões de água salgada que contornam o continente. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, oceanos e mares são grandes extensões de água salgada que contornam todos os continentes, tá? E qual é o oceano que contorna o Brasil? O Brasil ele é contornado pelo Oceano Atlântico, tá? Bom, litoral é uma área de contato com águas oceânicas, ou seja, contato com a água do oceano. O Brasil tem uma imensa área litorânea, que é a costa brasileira, que vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. Os rios são correntes naturais de água doce que tomam a direção do mar, de um outro rio ou um lago. Bom, olha só. Então, diferente dos oceanos e dos mares, os rios são correntes naturais de água doce, mares e oceanos de água salgada, tá? Só que olha só, agora a gente vai ver um pedacinho que se chama divisão, né? Como os rios se dividem, as partes dos rios, olha só. O rio, ele nasce num lugar chamado nascente, tá? E depois ele continua andando, percorrendo. Então ele chega no afluente. O que é o afluente? Afluente é o rio que despeja suas águas em outro rio principal. Então ele sai lá da nascente. Se ele entrar num caminho que ele vai desaguar, que ele vai cair em outro rio, ele é um afluente, tá bom? Temos também as margens, que são as terras laterais que são banhadas pelo rio. Tá vendo que o rio está aqui no meio? Esse lado e esse lado são as margens, a terra que tem ali. Temos também o leito. Leito é o percurso por onde as águas do rio passam. Então, todo o caminho que o rio passa é chamado de leito. E também temos o foz. O foz é um lugar onde o rio despeja suas águas. Então, o rio nasce, ele passa por todo esse caminho, né? Se tiver algum caminho que leve a outro rio, ele vai para um afluente. E foz é onde o rio, onde a água desse rio, ele fica, onde esse rio despeja suas águas, tá bom? Os rios que nunca secam são chamados de rios perenes. Muitos desses rios nascem no interior do continente e desembocam no mar. Então, rio que nunca seca é um rio perene. Por quê? Existem rios que têm períodos de seca. E esses rios, eles são chamados de rios temporários, tá bom? Olha lá. E os rios que nunca param, que nunca secam, são chamados de perenes. Os rios que secam em determinadas épocas do ano são chamados de temporários. E, em geral, esses rios nascem no interior do continente e lá mesmo desembocam. Ao conjunto de terras drenadas por um rio, chamamos de bacia hidrográfica. Então, o rio, né? Quando o rio ele acaba drenando um conjunto de terra, nós chamamos esse conjunto de bacia hidrográfica, tá bom? E nessa bacia, ocorre a captação de água para o rio principal e seus afluentes. No Brasil, as principais bacias hidrográficas são a Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas, Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins, Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e Bacia Hidrográfica do Rio da Prata. Além dessas, são encontradas ainda outras bacias, que são costeiras ou também secundárias. Essas quatro aqui são as quatro principais, tá bom? Ó, aqui temos esse aqui, é o mapa do Brasil. E nesse mapa nós temos as principais bacias hidrográficas, olha lá. Essa parte que está vermelha é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. A parte azul, bacia hidrográfica do Rio Tocantins. A roxinha lilás, né, é a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Verde é a bacia hidrográfica do Rio da Prata. E essas amarelinhas aqui são bacias costeiras ou secundárias, tá bom? Os lagos e as lagoas são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Então, lembra lá das depressões que nós vimos na aula anterior? Então, quando tem acumulação de água
em grande ou pequena profundidade, ali é formado um lago ou uma lagoa, tá bom? Existem lagos naturais, que são formados por fontes naturais vindas de um olho de água ou desvio de um rio. E também temos lagos artificiais, que são construídos pela ação humana para obter algum processo. Então temos os naturais, que nascem na natureza a partir de um olho d'água, e também temos os artificiais, em que o ser humano vai lá e constrói para ter algum processo, para algum progresso, tá bom? Por exemplo, na barragem de Sobradinho, que foi construída para ter uma fonte geradora de energia elétrica, possui um grande lago artificial em um de seus lados. Outro tipo de construção artificial é o açude, que é destinado a represar a água dos rios, das levadas ou da própria chuva para ser utilizada na agricultura, na indústria ou no abastecimento de povoações. Esse exemplo que o nosso livro trouxe é aquela barragem que acabou desmoronando, que inundou a parte, né? Ela estourou e simplesmente caiu. A barragem ela segurava aquela água e ela tinha sido construída para ser uma fonte de energia, uma fonte criadora de energia elétrica. Lembra lá nas fontes de energia que conforme a água vai se movimentando, ela também ela produz energia elétrica? Então, a barragem de Sobradinho ela foi construída com esse objetivo. Porém, tivemos esse acidente, esse infeliz acidente, tá bom? Também temos o açude. O que é o açude? O açude, ele represa, ele guarda, ele limita, né, a água de rios, de chuva, tá bom? E essa água ela vai ser utilizada na agricultura, na indústria e também no abastecimento para as casas de determinadas povoações. Também é possível encontrar água nos lençóis freáticos. O que são esses lençóis freáticos? Eles são formados pela água que entra pelo solo e passa por várias de suas camadas até formar um reservatório de água no subsolo. As várias camadas do solo pelas quais a água passa a filtram. Dessa forma, a água dos lençóis freáticos é considerada potável. Tá, mas o que é a água potável? A água potável é aquela água que é própria para consumo, ou seja, por isso que os lençóis freáticos eles são importantes, porque muitas vezes são a única forma de se obter água em determinado local. Então, a água potável é aquela água que o ser humano, né, pode consumir, pode beber, pode utilizar para fazer comida, tá bom? Então é muito importante ter o lençol freático, porque às vezes, né, muitas vezes na verdade, eles são a única forma de obter água em determinado lugar, tá bom? A forma mais comum de se obter água do lençol freático é abrindo poços artesianos e construindo cisternas. Há uma preocupação constante com os lençóis freáticos, porque eles podem ser poluídos pelo uso incorreto de agrotóxicos na agricultura e pelos resíduos da mineração de algumas atividades industriais. O desmatamento também é um problema, pois pode tornar extinto um lençol freático, visto que diminui a capacidade de infiltração no solo, tá bom? Então, assim, a preocupação com o lençol freático é realmente pela poluição, né? Uso incorreto de agrotóxico, desmatamento, poluição, tá bom? Então, essa foi a explicação do que está no nosso livro. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? E realize as atividades que estão propostas no nosso planejamento.